Trabalho remoto. Cara, eu comecei minha jornada na programação junto com alguns amigos. Para quem não me conhece, para quem não me conhece, eu comecei na faculdade de sistemas. Por que que eu escolhi sistemas? Porque eu não passei para engenharia. É só isso. Eu não sou uma pessoa muito especial, eu não sou inteligente nem nada do tipo, eu não sou muito um cara fora da curva, é isso que eu quero dizer. E minha mãe, ela tem o costume de falar que, Lucas, você não é inteligente, não se sente especial por isso, você é esforçado. E isso me abriu muito o olho, porque eu sempre corri muito atrás das minhas coisas e aí eu fiz sistemas de informação aqui no IF, na faculdade do IF, Instituição Federal Fluminense aqui da cidade, moro no interior do Rio, uma cidade chamada Campos. E aí, cara, eu não passei para engenharia, eu tinha o plano de fazer nutrição, talvez, mas era uma coisa um pouco fora também, sempre gostei muito de computador, sempre olhei um pouquinho, sabia que tinha essa área de programação, mas não sabia o que que era e tal, e aí eu fui para a faculdade de sistemas. Assim que eu fui para a faculdade de sistemas, eu comecei a trabalhar como operador técnico. Para quem não conhece, vocês já viram aí Lobo de Wall Street, que a galera fica no telefone e tal, e fica atendendo os clientes por telefone para atender, para fazer investimento na bolsa? Então, o meu, como operador técnico, era o mesmo trabalho, só que ao invés de fazer investimento na bolsa, a gente consertava o computador do cliente remotamente. Então, o cliente ligava, falava pra gente que problema que tava, tá dando tela azul aqui. A gente falava, poxa, tenta reiniciar o computador, tira e bota da tomada. Tenta, vai no prompt de comando, digita esse comandinho aqui e tal. E a gente tinha toda uma documentação ali para ajudar a gente, tinha vários colegas, a gente podia pedir ajuda e tal. Era muito maneiro, cara, apesar de ser cansativo, era muito maneiro, era muito legal, porque ficava todo mundo enfileiradinho ali e a gente conseguia conversar bastante sobre oportunidades, sobre TI, sobre carreira, e eu aprendi muito lá. E aí, lá eu ganhava um salário de R$ 700 com 500 de vale na época, e depois eles abaixaram o vale para 200, 250 logo depois que eu saí. Não porque eu tive algum impacto nem nada, mas porque a legislação ali ela mudou e tal, e teve que abaixar o salário do vale. Famoso Service Desk, exatamente. E aí, cara, ali eu já vi que eu tinha que caçar uma parada diferente. Por quê? Porque lá, apesar de ser um trabalho que, pô, a gente tinha lá coisas de. Era CLT, claro. E aí a gente tinha pausas de 15 minutos, uma pausa de 15 e uma pausa de 10. E aí a gente podia ir para a sala de massagem, a empresa era muito grande, a gente podia agendar uma massagem, alguma coisa assim. A gente podia, tipo, ir para a área de lazer, ficar nos puffs lá, jogar um joguinho por 15 minutos, alguma coisa e voltar e tal. Mas era uma pausa de 15 e uma pausa de 10. E aí a empresa ela tinha prospecção de crescimento. Então a gente tinha nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4 lá dentro. E aí nível 1 ganhava R$ 700, nível 2 aumentava lá para 1.200 CLT, devia chegar a uns R$ 1.000 em mão. Nível 3, 1.500, nível 4, 2.000, 2.000 e pouco, por aí. Então tinha prospecção de crescimento lá. E aí depois era gerência, ia subindo de nível. Mas eu via que ali eu ficava muito preso. Então, poxa, Lucas, sou uma pessoa horrível com horário. Eu tô tentando melhorar isso. Mas eu puxei do meu pai o péssimo controle de horário. Então, tipo, você combina comigo em 4 horas, 4 e meia, 5 eu tô chegando. Você combina comigo 2 horas, 2 e meia, 3 eu tô chegando. Isso é muito feio. Eu odeio isso. Eu odeio que as pessoas me façam esperar. Mas infelizmente eu atraso demais. Então, tipo, nesse trabalho eu tinha que bater ponto. Eu tinha que estar lá sempre no horário, se eu não me engano, era meio-dia que eu tava lá, era meio-dia, 1 hora, por aí que eu tava lá. Ficava até às 6 trabalhando para entrar na faculdade, uma parada assim. E aí ia pra faculdade, ficar até as 10h30, 11 e depois voltar para casa. Mas ali eu sempre chegava 10, 5 minutos atrasado. Sempre, sempre, sempre. E isso era uma coisa muito chata porque eu já tinha noção que tinha a programação. Eu já tinha noção que isso existia e que, poxa, dava para trabalhar de uma parada diferente, sabe? Não sabia que tinha tanta oportunidade para trabalhar remoto e nem para fora, mas sabia que programação era uma coisa diferente e que eu queria seguir nessa área. E aí, cara, eu comecei a estudar ali. Comecei a ver algumas coisinhas de programação, fiz um portfóliozinho, se vocês verem no meu GitHub, tem um site lá de cachorro em HTML e CSS que foi o meu primeiro site de cachorro. Era um sitezinho com navbar, umas fotos de cachorro ali e tal, e aí eu fiz.
E comecei a estudar, comecei a fazer alguns projetos com HTML, CSS, JavaScript, usava um Bootstrapzinho, algumas coisinhas assim mais diferentes. Mas, cara, tava ali tentando estudar e ver o que era essa parada de programação. Eu queria estar ali nessa área e queria mudar de área. E aí, pô, eu lembro muito bem de um dia, cara, e é muito engraçado porque quem apanha nunca esquece, né? Tem aquela velha frase, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Eu tava ali, já tava estudando programação, tinha o meu portfóliozinho ali de 2, 3, 4, 5 projetos, não sei quanto era exatamente, mas a gente sentava todo mundo meio enfileirado, assim, um do lado do outro, e vira e mexe surgiu uma oportunidade. E aí um colega chamado Vitor, eu lembro até hoje, um colega chamado Vitor, chegou pra mim e falou assim, Lucão, eu tô com uma oportunidade de programador que eles querem pagar mais ou menos 5 mil reais. Na época eu ganhava 700 reais de salário e 500 de vale alimentação. Então eu falei, cara, eu quero, o que é pra fazer? Eu faço qualquer coisa que eles pedirem, o que é pra fazer, o que é pra aprender? E aí eles falaram, olha, mas precisa ter projeto, precisa ter experiência e tal. Eu falei, Vitão, eu tenho esses portfólios aqui, eu tô mexendo com programação, eu tô tentando fazer freelance, eu já tinha feito, eu tinha um cliente de freelance, se eu não me engano, nessa época. E eu falei, pô, eu tô fazendo freelance, eu já tô ali na área e tal, eu acho que eu consigo pegar, poxa, pode me indicar, por favor, se você puder. E aí ele olhou pra mim, e aí um amigo do lado, um colega, eu lembro o nome dele, mas eu não vou falar, porque às vezes ele pode assistir e tal, não sei. Mas ele chegou e falou assim, bom, eu sou formado em sistemas, eu tenho diploma. O Lucas, eu não sei ele, né? Ele é novo, ele é novinho e tal, fala que já é programador, fala que já tem experiência, então indica ele, mas eu tenho diploma já. Agora, se ele se garante, se ele fala que é programador, aí deixa com ele aí, mas eu já tenho 4 anos de faculdade, já tenho ali a minha experiência. Aí eu perguntei pra ele, poxa, fulano, você tem projeto, você já fez projeto? Projeto não, mas eu tenho os 4 anos de faculdade ali, né? E aí, cara, aquilo ali quebrou minha cabeça, bicho. Quebrou. É como se ele tivesse pegado minha cabeça e socado na mesa, assim. Eu falei, bicho, não tem como, não tem como. Aí o Vitor, ele falou exatamente assim, cara, Lucão, me desculpa, mas eu tenho que indicar alguém de confiança que tenha mais background ali. O cara falou que ele já é formado, que ele já tem a faculdade, eu não posso indicar ninguém assim que só tem alguns projetos. E aí eu fiquei dias, semanas pensando nisso. Falei, não é possível. Só porque o cara tem um papel na mão, só porque o cara ele passou 4 anos numa faculdade, ele vai pegar a vaga. E no final ele nem passou, nem nada, mas ficou lá. A gente trabalhava no mesmo lugar e tal, mas ele acabou não pegando a vaga e tudo bem. Mas eu fiquei muito chateado com isso, porque eu tava ali, batia ponto. Poxa, eu tinha essa oportunidade para trabalhar remoto para outra empresa. E com uma questão de projetos. E ali, nesse momento, eu falei, cara, eu vou mudar essa parada. Porque, pô, não é possível que o cara passou 4 anos, ele pode ter passado 4 anos não fazendo nada da vida dele. Faltando aula, pô, fazendo algazarra na aula. Não tinha um projeto e o cara foi e teve a carteirada para dar, para ir para entrevista e eu não. E aí quando eu comecei, e aí o tempo passou e tal, eu saí dessa empresa, entrei na bolsa de iniciação científica ganhando R$ 390. E ali, trabalhando na faculdade, aliás, e aí lá na faculdade eu comecei a procurar outras vagas para entrar. E aí eu comecei a fazer muito portfólio. Por quê? Eu trabalhava presencial também, só que depois desse estalo que o amigo lá do CFC Desk falou para mim que, poxa, eu tenho diploma, passei 4 anos na faculdade, você tá aí estudando, tem projetos ok, mas eu passei 4 anos lá. E aí eu comecei a fazer muito projeto quando eu entrei para a bolsa. Comecei a fazer muito projeto. Porque eu olhava as experiências e eu falava, cara, eu vou fazer muito portfólio para mostrar a minha experiência através dos meus projetos. E assim eu fui. Fiz portfólio. Se vocês verem o meu GitHub, a maioria dos projetos que eu tenho é lá de 2020, 2021. Depois eu fui fazendo mais projetos e tal, mas bem pouco, com muito menor fluxo. Hoje eu tenho 90 e poucos, quase 100 projetos ali no meu GitHub. E a maioria dessa data.
porque eu fiz muita experiência. E aí, depois que eu fiz, fiz bastante portfólio, consegui ter muita experiência nos meus projetos pessoais, aí sim eu consegui minha primeira vaga como júnior numa empresa. E aí, poxa, eu fui indicado, fiz alguns testes e tal, já estudava, já modificava sobre o LinkedIn, já ajudava algumas pessoas com propostas no LinkedIn nessa época. E aí eu fui para a minha primeira oportunidade como programador remoto. E aí uma das coisas mais diferentes que eu notei, fazendo um paralelo entre vagas gringas, depois que eu passei para a minha primeira vaga gringa em 2021, e a minha primeira vaga de júnior, era principalmente o nível de entrega. Por quê? A quantidade de entrega das duas eram muito diferentes. As empresas do Brasil que eu trabalhei, elas tinham uma política de entrega muito grande e com bastante reunião, muito maior do que as empresas gringas. Então, cara, eu me acostumei a ter muitas reuniões, às vezes 2, 3 por dia, principalmente deles ali todo dia, de 30, 40 minutos, 1 hora. E aí a gente brincava entre colegas, assim, na faculdade, quem que tinha a daily maior. E aí mandava o print, 1h30 de daily, 40, 50 minutos de daily, 2 horas de daily. Tinha alguns amigos que faziam, então tipo, cara, absurdo, absurdo. E quando eu fui para minha vaga internacional, para minha primeira oportunidade internacional, por exemplo, eu notei que, por exemplo, lá não tinha daily, era weekly, era uma vez na semana, alinhamento, e aí você controlava suas entregas ali durante a semana. E no Brasil a gente tinha dailies e a gente tinha entregas rápidas. Então é rápido, é para ontem e é urgente, sabe? E aí essa foi a primeira coisa que eu notei de diferente. E aí como que isso impactava no assunto que a gente está aqui hoje, que é o remoto? Bom, quando eu estava nas empresas aqui do Brasil, principalmente, eu fiz algumas viagens. Viajei para Gramado, viajei para Cancún, no México, viajei para algumas cidades do Espírito Santo, tudo trabalhando. Viajei para o Nordeste trabalhando, e aliás no Nordeste foi que, para Salvador, foi a cidade que eu recebi a minha oportunidade internacional. Foi lá que eu fiquei sabendo, que eu passei, que eu recebi a oferta da minha primeira oportunidade internacional. Deixa eu pensar, eu acho que é isso. Deve ter mais algumas cidades no sul e tal, mas eu viajei bastante. E aí, cara, todas essas cidades e até fim de semana, às vezes eu não tinha fim de semana, tem 5 anos que eu não tiro férias. Na verdade não tem, porque entre fevereiro e março eu tirei 2 semanas de férias. Mas tinha 5 anos que eu não tirava férias. E até fim de semana eu tinha que trabalhar às vezes porque tinha algum deploy, alguma coisa que era urgente e precisava ser lançado na segunda. Então, poxa, tem como você não quebrar essa aí e tal, só fazer esse deploy, só ver se não tem nada errado. Poxa, a madrugada de fim de semana às vezes a gente ficava, sabe? Alguns eram remunerados, alguns não, mas rolava essas coisas. E quando eu passei para minha primeira vaga internacional, a diferença foi: Lucas, a gente não quer que você trabalhe sábado e domingo. Sua jornada é de segunda a sexta e você vai entregar nesse período aqui as suas atividades. Então, cara, você tem que ter uma vida fora também. Nem tudo é trabalho. E isso foi uma dificuldade muito grande para mim, porque eu estava acostumado a trabalhar remotamente dos lugares e, poxa, ia e tal, não tinha muito dinheiro para gastar, para comer as coisas. Tipo, eu fui para Cancún com o dinheiro todo contado. E aí com a minha ex-mulher, por exemplo, isso gerou várias brigas. Dinheiro era um ponto de briga muito, muito recorrente. Porque, poxa, a gente viajava. E aí, cara, a gente tava com o dinheiro contado ali. E aí, porra, você sabe, né? Você vai pros lugares e aí às vezes você quer comprar uma coisinha, você quer levar uma lembrancinha, você quer comprar alguma coisa pra outra pessoa. E, poxa, não tem grana. E aí você entra naquele embate. E às vezes isso pode ser interpretado de uma maneira que você não quer dar para outra pessoa, ou que a pessoa não quer dar para você aquele presente. Mas não tinha dinheiro, mano, não tinha dinheiro, não tinha como, tava tudo contado, não tinha de onde tirar mais dinheiro. Tipo, pô, fui para Cancún, mas super apertado e tal, e não foi uma viagem que a gente aproveitou muito, porque apesar de estar em Cancún, a gente aproveitou, beleza, mas a gente não aproveitou tudo porque a gente não tinha grana para comprar as coisas lá. Tanto é que lá, e quando eu fui para lá, eu falei, cara,
eu vou voltar aqui só quando eu tiver grana para gastar. Eu só vou voltar aqui de novo quando eu tiver realmente uma grana para comprar as coisas que eu quero. Porque, cara, um inferno na Terra. Porra, aí dinheiro é uma coisa que conduz briga, ponto de conflito ali, às vezes em família, em casal, em relacionamento. Pô, quem nunca teve uma discussão por causa de dinheiro, sabe? Então, é complicado. Quando falta, é uma coisa muito complicada. E aí eu ia para esses lugares, continuava trabalhando porque eu não queria abrir mão, por exemplo, em Cancún eu fui trabalhando porque eu não queria abrir mão de 5 dias de pagamento, eu já estava apertado. E aí, poxa, 5, 6, 7 dias ali de viagem iria comprometer ali um quarto do salário no final do mês, pô. Então eu ia, trabalhava naquele fuso horário e aí depois eu ia aproveitar a viagem. Ou então ia, aproveitava a viagem e depois fazia hora extra trabalhando em outro horário, sabe? Para dar conta das demandas. Então foi muito apertado. E aí em 2021 eu recebi a minha primeira oferta para uma vaga no exterior. E aí essa oferta, a coisa mais diferente que eu vi em contato com uma empresa internacional foi essa questão aí de, pô, você não tem que trabalhar sábado e domingo. Você vai trabalhar de 10 às 7, esse horário, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Tipo, tira o seu tempo, tira 1 hora e meia de almoço aí para você descansar, para você fazer essas coisas, dar atenção ao seu cachorro, dar atenção à sua vida aí. Pô, se quiser sair, tudo bem, sai, mas avisa antes, isso não vai ser descontado da sua hora. Só avisa, porque a gente vai conseguir te dar uma liberdade maior. E aí, cara, com isso foi muito mais tranquilo. Nisso, pela primeira vez, eu tive a chance de viajar, por exemplo, poxa, a gente tem uma casa na fazenda aqui, perto da cidade, que meus avós ficaram na pandemia, para sair um pouco dessa doideira da Covid e tal. E aí, nisso, meus pais, eles pegaram um hábito de ir muito para lá e é um lugar que eles curtem muito. E às vezes vocês me veem postando algumas fotos, principalmente no Instagram lá, no Stories, eu posto uma foto de lá e tal, viajando para lá. E é muito interessante. Mas pela primeira vez, depois que eu passei para uma empresa internacional, eu não precisei, não era uma necessidade eu levar o notebook para trabalhar, por exemplo. E, cara, isso me deu muita vantagem porque me deu muita liberdade de tempo e liberdade para aproveitar as pessoas que eu estava junto. Então, poxa, quando eu trabalhava com uma empresa brasileira, por exemplo, eu recebia menos, muito menos. Eu tinha liberdade de espaço, mas eu não tinha liberdade de tempo. Eu tinha que estar nos lugares, mas sempre com a cabeça no trabalho. Eu estava sempre preocupado com entrega, sempre preocupado com alguma coisa que eu tenho que entregar a mais, sempre preocupado que, poxa, eu não entreguei hoje, amanhã o pessoal vai me cobrar na daily, sabe? E aí isso foi muito legal porque eu consegui comparar com amigos que estavam na mesma jornada. Então, poxa, tenho amigos da faculdade que fizeram a mesma jornada. Estágio, passamos para a vaga de júnior juntos, passamos para pleno, passamos para a vaga internacional, trabalhando para fora ao mesmo tempo. E aí eu consegui ter uma visão muito boa de qual que é a diferença de uma carreira de programação do Brasil para uma carreira de fora, sabe? Então, e hoje eu falo com todas as letras que eu não volto mais a trabalhar para uma empresa tipo do Brasil, que trabalha aqui direto no Brasil. Não trabalho mais, porque a cultura é muito diferente, a cultura de trabalho. Lá fora, você tem a opção de liberdade financeira, você tem a liberdade de tempo, você não sacrifica mais seus fins de semana e você tem, principalmente, a liberdade ali de entrega. Você não fica escravo de ficar ali entregando sempre, sabe? Você não fica escravo de você ficar ali entregando, preocupado com a demanda, porque você tem uma reunião 6 horas e você tem que mostrar serviço. Não. Você faz suas coisas, deu para fazer no dia, deu, não deu, faz de noite, pô, faz em outro horário, faz no outro dia, sabe? Mas não fica se sacrificando muito, porque sua vida não é trabalho, sua vida é sua vida. Trabalho é uma coisa que você precisa, que você faz ali para sobreviver, para ter as suas coisas, mas ele não é a sua vida. Sua vida não é o trabalho. E se sua vida hoje é trabalho, é porque tem alguma coisa muito errada, sabe?